Muitas pessoas que vivem em situação de miséria e de pobreza alegam o fato de não ter uma qualidade de vida melhor devido a não ter uma renda ou um salário melhor. Segundo essas pessoas, se elas possuíssem um salário melhor, elas teriam uma qualidade de vida melhor. Mas o que acontece com boa parte das pessoas é que a pobreza e a miséria que algumas pessoas enfrentam não está relacionada ao salário, e sim a maneira como essas pessoas gastam o seu salário, a maneira como essas pessoas utilizam o seu salário. Por mais que recebam um salário elevado, por mais que tenham uma renda elevada, elas continuam numa situação de pobreza, continuam numa situação de miséria. Mas por que isso acontece? Porque essas pessoas não sabem gastar o seu salário. Existe um grande número de pessoas que têm um salário elevado, mas ainda se encontram na pobreza. Então é necessário que você tenha sabedoria ao ponto de utilizar seu dinheiro, utilizar seu salário da forma correta para que você não venha lá na frente passar por situações de miséria, passar por situações difíceis, passar financeiramente, ficar em situação financeiramente difícil. Você tem que saber que de acordo com o que você gasta o seu salário é que você vai ter ou não uma situação financeira melhor. Então, você deve aprender a utilizar seu dinheiro, você deve aprender a gastar seu dinheiro da forma correta. Porque à medida que eu aprendo a gastar meu salário da maneira correta, eu posso sair da situação que me encontro para uma situação financeiramente melhor. Essas pessoas que têm esse salário elevado e que estão em situação financeira difícil são pessoas que compram as coisas ou que gastam seu dinheiro por impulso. Quando vê algo, quando vê uma determinada coisa e que se interessa por comprar, ele não faz uma autoavaliação de si mesmo, ele não faz uma autoavaliação se está podendo ou não comprar. Você deve saber que você precisa gastar seu salário, você precisa comprar e gastar seu salário da maneira correta. Gastando e comprando as coisas da maneira correta, você vai poder alterar a sua realidade, vai poder mudar a sua vida, porque tem pessoas que têm um salário elevado, têm uma renda elevada, mas continua vivendo uma situação financeiramente difícil. Essas pessoas que, por mais que não tenham um salário elevado e que gastam o seu dinheiro da maneira correta, elas não se encontram em uma situação financeira tão difícil quanto aquelas pessoas que têm um salário elevado e que gastam de forma sem controle. Então, é preciso que as pessoas saibam quando se gasta, deve se gastar da forma controlada. Só assim você vai mudar a sua realidade, só assim você vai ter um certo controle sobre sua vida financeira e aos poucos vai alterando a sua realidade. O certo, na verdade, é sempre se perguntar a si mesmo se aquilo que você está comprando é necessário, é preciso você comprar ou você está comprando por impulso. Você deve adquirir esse hábito, ter esse princípio, que é o princípio de sabedoria. Se você tem conhecimento que só deve comprar aquilo que necessita, aquilo que precisa, quando você tem uma certa quantidade pouca de dinheiro, quando você faz isso, você vai estar controlando as suas finanças. Quando você não faz essa análise, você está cada vez mais se endividando, você está cada vez mais atraindo dívida. Não vai importar quanto você ganha, porque o segredo não é quanto se ganha, e sim quanto se gasta. Se você quer sair da situação que você se encontra, que você quer sair dessa situação difícil, de escassez, de pobreza, de miséria, não importando o quanto se ganha, mas sim o controle emocional financeiro, você precisa sempre fazer essa pergunta. É necessário que eu vou comprar? Eu preciso verdadeiramente comprar isso ou esse objeto que eu estou comprando? Não compre tudo o que você deseja, até mesmo porque nem os ricos conseguem comprar tudo aquilo que eles desejam. Então, se você quer mudança na sua vida, passe a saber que você deve comprar somente aquilo que você necessariamente necessita. Mas no começo, passe a ter esse controle, passe a ter esse conhecimento de adquirir somente aquilo que você necessariamente precisa. Até mesmo porque você já deve ter ouvido falar de pessoas que adquiriram certa quantidade de dinheiro através de uma herança ou até mesmo ter ganhado na loteria, e com pouco tempo essas pessoas perderam tudo, deixaram escapar essa fortuna que tinha em sua mão. Então isso aconteceu devido ao quê? Devido a essas pessoas não terem um conhecimento que deveriam comprar, mas comprar com sabedoria, gastar o seu dinheiro de forma sábia. Pelo fato dessas pessoas não terem conhecimento, não terem educação financeira, elas gastam ou gastaram mais do que necessitavam, compraram aquilo que não necessitavam e com isso jogaram fora as suas fortunas.
Por quê? Porque o ser humano precisa ter controle, precisa ter a sabedoria de gastar menos do que ganha. A pobreza e a miséria de uma pessoa, ela pode ser contraída através dos seus gastos. Então, controle os seus gastos, tenha conhecimento que você precisa adquirir o princípio, você precisa adquirir alguns princípios, alguns hábitos, que é o hábito de se gastar menos do que se ganha. Quando se gasta menos do que se ganha, você pode investir, você pode usar o seu dinheiro da maneira correta e, com isso, transformar a sua realidade.